Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso mestre e amigo Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro onde faremos uma reflexão à luz da doutrina espírita sobre um tema do Evangelho de Jesus. Antes de iniciarmos este encontro, eu convido a todos a fazermos uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, o Senhor da vida, em agradecimento. Agradecendo a Deus por mais esse dia de vida que tivemos. Agradecemos por tudo o que nos aconteceu no dia de hoje, tanto pelas coisas boas, como pelas coisas não tão boas assim, pois sabemos que tudo o que nos acontece nos ajuda, nos impulsiona para o nosso desenvolvimento. Rogamos ao nosso mestre e amigo Jesus que a sua luz envolva cada um de nós, trazendo a sua paz. Rogamos aos nossos amigos espirituais o auxílio, a inspiração para facilitar o entendimento e a compreensão da mensagem de nosso mestre e amigo Jesus desta noite. E agora, mais reconfortados, mais amparados pelos nossos amigos espirituais, vamos dar início a este nosso encontro. O nosso estudo desta noite será sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Naturalmente, como o título já diz, nós vamos falar sobre a caridade. E a caridade, ela tem uma coisa em particular. A caridade é algo universal. Está ao alcance de toda a humanidade. Todos podem fazer. E, ao mesmo tempo, todos precisam receber. Porque ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer, assim como ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Neste capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, vem nos esclarecer sobre a caridade, vem nos mostrar como deve ser a nossa postura para a caridade, como devemos agir quando formos fazer o bem, como devemos atuar em relação ao próximo em seu auxílio. Quando ouvimos falar que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, o que vem à nossa mente é isso: fazer o bem sem olhar a quem. É a primeira coisa que vem. E é isso mesmo. Nós poderíamos dizer, quando Jesus nos disse que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, seria a mesma coisa: fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem orgulho, fazer o bem com humildade, fazer o bem sem discriminação. E muitas vezes nós vemos a discriminação, além de ser entre países, às vezes vemos entre estados e muitas vezes entre cidades do mesmo estado e outras vezes até de bairros dentro de uma mesma cidade. Não devemos também ter discriminação com a cor da pele, com a posição social do outro, nem com a sua profissão, nem a sua ideologia religiosa, a sua sexualidade. Nós temos um exemplo de nosso mestre e amigo Jesus. Quando Jesus estava aqui encarnado entre nós, e inclusive fazia as curas, ele nunca perguntou se ali à sua frente era um judeu, era um romano, era um samaritano. O que importava para Jesus, quando ele ia fazer o bem, era que ali se apresentava um irmão em sofrimento. É assim que nós recebemos esse convite: fazer o bem sem olhar nada externo da pessoa, mas apenas que ali à nossa frente
tem um irmão necessitado. A doutrina espírita vem nos esclarecer que a caridade é importante para a nossa vida, para aquele que realiza a caridade. É natural que aquele que recebe tem seu benefício, porque ele está necessitado naquele momento e a ajuda chegou, e ele é grato. Mas quem exerce a caridade também tem seus benefícios. Isto acontece porque é por desígnio divino vivermos em sociedade. Ninguém sobrevive isoladamente. As nossas qualidades se completam uma com as outras. A caridade vai acabar melhorando a nossa sociedade, o nosso convívio. A caridade vai diminuir o orgulho que ainda impera em nossa sociedade. Vai acabar melhorando, tudo isso. E aí a nossa jornada, ela acaba se tornando mais leve. Nós temos uma jornada rumo à evolução. E muitas vezes ela é pesada. E quando nós nos propusemos a auxílio uns aos outros, essa jornada de todos se torna mais leve, mais suave, com um pouco mais de confiança, de esperança, porque nós, ao ajudar o outro, também recebemos ajuda. Sempre será assim. Ao mesmo tempo que nós auxiliamos, nós também somos auxiliados. Isto acontece porque a nossa evolução se dá individualmente, mas não acontece isoladamente. Sempre a evolução vai ser individual, é algo pessoal, mas não é isolada. Estamos entrelaçados uns aos outros. A minha evolução vai estar ligado à evolução do outro. A minha evolução depende da evolução do outro. Por isso, vamos sempre lembrar que não é ao acaso, não é à toa que estamos reencarnados no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo de amigos. Nós vimos a importância da caridade. E às vezes a gente se pergunta, o que seria a caridade? Quando pensamos em caridade, o que vem à nossa mente, as primeiras coisas que nós imaginamos são doações em dinheiro, roupas, alimentos. Damos o nome a esse tipo de caridade material. É caridade? É caridade, sim. Tudo que nós fizermos em benefício do outro é caridade. Esta caridade é mais fácil de realizar. Agora, nós temos que lembrar alguns detalhes sobre a nossa caridade material. Doar, por exemplo, o supérfluo, aquilo que nos sobra, uma roupa que não usamos mais, algo que ocupa lugar em nossa casa e a gente quer se ver livre daquilo, Tudo isso, apesar de ser um ato de caridade, é antes de tudo um dever nosso. Doar aquilo que não serve mais para nós, para auxiliar aquele que precisa ainda daquela coisa, é mais um dever do que caridade. Também quando nós doamos e a gente visa algum lucro, algum interesse, a caridade parece mais uma troca do que a caridade. Nós falamos que a caridade é universal, que ela está ao alcance de todos, e falamos também que ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer. Como ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa, porque a caridade não é somente com as coisas materiais. A caridade é muito mais do que fazer doações. Apesar de ser caridade o que fazemos, ela está muito mais além disso. A caridade seria tudo o que fizermos em benefício do próximo. E nós podemos realizar muito para o próximo sem nenhum custo material. A esse tipo de caridade, nós até chamamos de caridade moral. Diferente da caridade material, este tipo de caridade é mais difícil de realizar. Vai exigir muito mais de nós.
Vamos ter que deixar aquela nossa zona de conforto e começar a agir, começar a fazer. Como seria esse tipo de caridade? Apesar de parecer mais difícil, é muito simples também. Nós vamos realizar esse tipo de caridade nos pequenos acontecimentos comuns dos nossos dias. Como, por exemplo, nós podemos começar doando um pouco de nosso tempo, ou doando um pouco de nossa atenção. Nós podemos oferecer ao outro, por exemplo, um sorriso, uma orientação, oferecer a amizade, aprender a ouvir o outro, ouvir sem julgar, ouvir sem condenar. Às vezes, nós podemos exercer esse tipo de caridade sem fazer nada. Basta um olhar. Não qualquer olhar, mas um olhar de amizade, um olhar com amor, um olhar com confiança. E aqui fica bem evidente para nós que a caridade é universal. Todos nós temos condições de fazer e, ao mesmo tempo, todos nós iremos necessitar. Mas o que importa para a nossa vida não é saber se a caridade é material, se a caridade é moral, se a caridade é universal. O importante para nós é compreendermos como devemos agir, como devemos exercer a verdadeira caridade. Jesus já sabia que ainda não fazemos a verdadeira caridade, não fazemos como deveria ser feita. Jesus sabia que ainda não fazemos sem orgulho, sem a vaidade, e sempre a gente espera alguma recompensa, ou aqui ou em outro local. A gente sempre quer ter recompensa pelo ato que fazemos. E Jesus, sabendo disso, dentro desse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, temos uma passagem de Mateus onde Jesus nos esclarece sobre isto. Vamos encontrar em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 14. Mateus nos diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário não recebereis a recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e em segredo vosso Pai, que vê o que se passa, vos recompensará. Além de praticar a caridade sem discriminação, sem olhar para quem, não devemos sair por aí tocando a trombeta, né, falando para todo mundo, né? E muitas vezes, quando falamos, agimos exatamente ao contrário. Nós queremos tocar a trombeta, né? E ainda falando, mas aí não tem graça. Eu faço para que todos percebam. Queremos que todos saibam o quanto somos bons. E aí não seria o ideal para nós, né? Nesta passagem de Mateus, o ensino de Jesus está muito mais do que apenas fazer escondido, ou mesmo não ficarmos vangloriando com as nossas ações, ou não tocar a trombeta, não falar nada do que fizemos, ou esperar até algum agradecimento dos homens. Quando eu disse que nós queremos a recompensa, né, é que muitas vezes o orgulho, né, a vaidade, toma conta daquela situação que nós fazemos. E quando nós somos enaltecidos, a gente acaba gostando, acaba querendo. Mas a passagem, este ensino que está em Mateus, essa passagem de Jesus que está em Mateus, ela nos deixa
entendimentos muito profundos. Ela deixa dois entendimentos que estão muito mais além do que apenas fazer escondido, de não ficar falando nada para ninguém. O primeiro é este: se a recompensa, o reconhecimento que queríamos com os nossos atos fosse a recompensa aqui na Terra, sermos homenageados, sermos bem vistos, colocar em evidência os nossos atos, uma vez que isso acontece, já recebemos a nossa recompensa. Se era isso que nós buscávamos, uma vez reconhecido, a recompensa já veio. Não é que Deus não vai dar recompensa porque nós queremos ser recompensados aqui. É nós mesmos. Imagine assim: nós vamos fazer o bem apenas buscando o reconhecimento aqui dos homens, o reconhecimento de sermos bem vistos, de sermos colocados em evidência. E uma vez que isso aconteceu, nós já recebemos a nossa recompensa. Mas tem um segundo, que é muito mais profundo para nós e muito mais importante. Jesus nos fala que quando não buscamos a recompensa da sociedade, nós vamos receber de Deus nosso Pai. O ato de caridade terá a recompensa divina. Jesus disse assim: e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. A caridade que Jesus nos recomenda para fazermos seria aquela verdadeira caridade, aquela que quem a pratica nem percebe que está realizando, e quem recebe nem percebe que realizou. E nós, mesmo compreendendo a importância de como devemos fazer a caridade, nós ainda encontramos dificuldades. Nós buscamos muitas desculpas para nos convencer que estamos certos. Deixamos a responsabilidade para os outros. O governo é quem deve cuidar disso. São os ricos que devem fazer. Muitas vezes pensamos assim. Outras vezes entra em ação a falta de tempo. Não sobra tempo para nada. Pelo menos eu nunca ouvi alguém dizer que está sobrando um pouco de tempo. Né? Eu tenho um tempo sobrando, eu posso fazer mais alguma coisa. O que nós ouvimos é falar: não temos tempo para nada. Outras vezes, nós usamos como desculpa até a falta, até a ingratidão, a falta de reconhecimento, né? E às vezes a gente se pega falando assim: faço tudo por ela e vejo o que recebo. Não reconhece, não ajudo mais. Parecemos crianças, né? Não brinco mais. Uma observação para nós quando for a gratidão, né? Quando nós fizermos algo de bom, sempre a gratidão vai chegar. É uma questão de tempo. Se não for agora, se não for nessa vida, será na espiritualidade ou numa nova existência. Mas a gratidão sempre acontece. Às vezes nós pensamos que a caridade que Jesus nos convida, a verdadeira caridade, está longe demais de nós. E isso é natural nós pensarmos assim, porque nós estamos aprendendo, temos dificuldades em fazer a caridade e muito mais em fazer a verdadeira caridade. O que nós não podemos fazer é desistir. Poder, nós até podemos, né? Mas não devemos desistir. Vamos receber esses ensinos de Jesus como um convite. Como ainda estamos aprendendo, vamos começar a praticar. E nós só vamos aprender quando começarmos a exercitar. Então fica um convite de Jesus nesta noite para nós começarmos a agir, exercitando a caridade. Como agir? Não vai ter uma fórmula mágica, faça isso ou faça aquilo. Mas o local tem. E o local é nosso lar. É com os nossos familiares, com nossos amigos,
com aqueles mais próximos de nós. E depois a gente estende aos demais. Se nós não usarmos de caridade para com os familiares, para com os amigos, para aqueles com mais próximos, com quem nós vamos usar? Se nós não começarmos a exercitar ali, não exercitaremos em lugar nenhum. E para nós exercitarmos a caridade, vamos sempre lembrar que nenhuma atitude em benefício do próximo, por menor que seja essa atitude, deixa de ter o seu mérito. Mesmo que essa atitude, que essa nossa ação, ainda não seja a verdadeira caridade, sempre terá algum benefício. Exercitando pouco a pouco, antes mesmo de percebermos, daremos um passo maior e faremos a verdadeira caridade. Vai ser assim mesmo. A gente começa nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, fazendo uma coisinha aqui, fazendo outra coisinha lá, e lá na frente, lá no futuro, sem nós mesmos percebermos, nós vamos estar exercitando a verdadeira caridade. Em nossos relacionamentos, vamos procurar dar um pouco de nossa atenção, de nossa tolerância, ouvir um pouco o outro. Em nosso dia a dia, lembremos sempre que o exercício da caridade vai trazer muito mais benefícios para quem exercita do que para quem recebe. E para encerrarmos esse nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração. Nós vimos que nós podemos exercer a caridade sem custo algum, através da nossa vontade, de nosso pensamento, apenas nos tendo disposição e ajudar o próximo. Então, neste momento, nós podemos exercer a nossa caridade, onde nós poderemos auxiliar através de nosso pensamento e de nossa vontade todos aqueles que necessitam, todos aqueles que nós queremos ajudar. Vamos lembrar que para este momento, para a nossa vibração, não estamos sozinhos. Temos à nossa volta os nossos amigos espirituais. Vamos deixar que esses nossos amigos nos envolvam com seus pensamentos elevados, com seus sentimentos puros, nos fortalecendo em nosso propósito de auxílio. E agora, fortalecidos em nossa fé, vamos vibrar por todos aqueles que nesse momento enfrentam alguma dificuldade. Seja esta dificuldade de ordem material, de ordem espiritual, ou mesmo de ordem moral. Vibremos para que eles possam encontrar em Jesus a esperança em dias melhores. Vibremos também por aqueles que se encontram doentes, sejam em hospitais ou mesmo em seus lares. Vibremos para que eles se recuperem, para que eles encontrem em Jesus o conforto e a esperança de que necessitam. Vamos vibrar nesse momento pelos nossos lares. Pensemos em Jesus entrando em nossa residência e envolvendo com a sua luz de paz, com a sua luz de amor e de esperança, todos os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco. E vamos nos imaginar ali ao lado, dando em cada um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. Vamos também lembrar daqueles familiares ou daqueles amigos
que se encontram mais distantes, que por algum motivo ou outro não estamos nos encontrando, ou mesmo aqueles que já retornaram à nossa pátria espiritual. E da mesma forma, vamos imaginar o nosso mestre amigo Jesus, envolvendo cada um dele com a sua luz. E nós, ali ao lado, vamos nos imaginar dando um abraço. Um abraço que daríamos com a mesma ternura, com o mesmo carinho, se eles estivessem encarnados entre nós. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração uma pessoa a quem mais desejamos ajudar, ou mesmo uma pessoa que sabemos que está enfrentando uma situação muito difícil. Vamos nos imaginar levando esta pessoa até o nosso mestre amigo Jesus e vamos entregar em seus braços. E podemos ter toda a confiança, toda a certeza que Jesus nesse momento está acolhendo e está amparando. Mestre e amigo Jesus, teríamos muita coisa a pedir por ela, mas sabemos que nem precisamos pedir nada, pois temos toda a certeza que nesse momento ela está recebendo de ti tudo o que ela precisa, tudo o que ela necessita para este momento. Rogamos ao nosso mestre e amigo Jesus por nós mesmos, para que ele nos envolva com a sua luz, com a sua paz, de amor, de harmonia e de esperança, amparando, nos fortalecendo para enfrentarmos as nossas dificuldades. Graças a Deus. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.